E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na última videoaula eu fiz a correção dos exercícios referentes ao capítulo 3 da nossa apostila de Química. Mas na penúltima videoaula eu expliquei todo o capítulo 4, que é um capítulo que fala sobre a diferença entre substâncias puras e misturas. E também sobre a classificação dessas misturas, né? Mistura homogênea, heterogênea, as misturas heterogêneas, as monofásicas, bifásicas, trifásicas, polifásicas, né? Com relação ao número de fases. Bom, nessa videoaula, dessa que eu expliquei a diferença entre substâncias puras e misturas, eu pedi que vocês fizessem todas as atividades do capítulo 4. Então, essa videoaula de hoje é para fazer a correção das atividades referentes ao capítulo 4. Então, eu vou, da mesma forma que eu estou fazendo nas outras videoaulas de correção, eu vou comentando aí cada exercício, vocês vão comparar a resposta de vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão colocar aqui nos comentários, tá certo? E lembrando que nós finalizamos então a apostila 4, apostila 1, perdão, de Química. Esse capítulo 4 é o último, porém a gente tem ainda até o final de abril, né, com o primeiro bimestre. Então nós vamos fazer o seguinte, as próximas aulas eu vou dar aula de Física, porque a gente adianta a matéria, né, consegue finalizar a apostila de Física também. Depois que eu finalizar tudo, Química e Física, se nós ainda estivermos nesse isolamento social, eu faço videoaulas de revisão, videoaulas curtinhas de revisão de cada capítulo, certo? Bom, então vamos lá. Então, eu quero que vocês abram, por favor, na página 581. Nessa página 581, nós temos aí o Você Já Pensou Nisso? Então, todo mundo pegando a apostila de Química, página 581. Maravilha. Vamos lá então, pessoal. Olha só. Nós estamos cercados por diversas misturas. Até eu expliquei para vocês que raramente nós encontramos uma substância pura na natureza. Geralmente, aliás, predominantemente, nós encontramos misturas. Será que é possível representar uma mistura por uma única fórmula química? E aí, pessoal? É possível ou não representar uma mistura com uma única fórmula química? Não é possível. Porque uma mistura é a união de várias substâncias, pelo menos duas ou mais substâncias. Então, se cada substância tem uma fórmula química, é impossível eu representar com uma fórmula química só uma mistura. Eu tenho que ter pelo menos duas fórmulas químicas representando a mistura, no mínimo, tá certo? Então a resposta é não, porque uma mistura é formada por mais de uma substância diferente e essa substância e cada substância tem uma fórmula química diferente. Bom, agora página 582, atividade 1. A partir de 2019, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai proibir a fabricação, então já proibiu, né? Importação e comercialização de termômetros e medidores de pressão que utilizam colunas de mercúrio para diagnóstico de saúde. O objetivo é evitar danos à saúde ao ambiente, uma vez que o mercúrio é um material tóxico. Então, não sei se vocês se lembram, mas os termômetros mais antigos, eles não eram digitais, eles eram de mercúrio, igual tem essa imagem aí. E o mercúrio é o único metal líquido que existe na natureza em temperatura ambiente. Então, já que ele é líquido e os metais eles são bons condutores de calor, facilmente o mercúrio ele aquecia e se expandia, ele aumentava o seu volume. Então, o que acontece? Dentro desse termômetro tinha lá uma coluna de mercúrio. Quando a temperatura subia, né, por exemplo, coloquei o termômetro debaixo do braço, estou com febre. E aí o volume do mercúrio ia aumentar por causa daquele aquecimento devido à febre, e aí ele ia atingir lá uma determinada graduação e a gente, através disso, conseguia verificar qual era a temperatura do corpo. Sabendo que a temperatura de fusão do mercúrio é 39 graus negativos e sua temperatura de ebulição é 357 graus positivos, assinale em qual condição a seguir ele não pode ser utilizado.
Então, o mercúrio ele é utilizado na forma líquida. Então, uma temperatura que seja inferior a 39 graus negativos ou superior a 357 graus Celsius, ela não pode ser medida através de um termômetro de mercúrio. Então, letra A, para medir a temperatura ambiente? Não, porque não é a resposta, né? Ele pode ser usado para medir a temperatura ambiente porque ela é média 25 graus Celsius. Letra B, para medir a temperatura de ebulição da água ao nível do mar? Também não é a resposta porque pode ser, a temperatura de ebulição da água é 100 graus positivos. Letra C, para medir a temperatura do chumbo fundido, que é 327 graus Celsius, também pode ser utilizado, então não é a letra C. Letra D, para medir a temperatura de um alto forno, aproximadamente 2.000 graus Celsius, correto. Se o mercúrio for colocado nessa temperatura de 2.000 graus Celsius, ele vai vaporizar. Então a letra D é a resposta correta. Número 2. Em um laboratório de química, um pesquisador começou a separar os materiais que iria usar em sua experiência. Ao pegar em uma amostra de um metal, ele derreteu em sua mão. Observe a imagem a seguir. Então, olha só. O cara do laboratório pegou a amostra desse metal, colocou na mão e o calor da mão fez esse metal derreter. Então, quer dizer, é um metal que tem a temperatura de fusão abaixo de 36 graus, porque 36 graus é a temperatura do nosso corpo. Letra A. Lembrando que a temperatura do corpo humano é aproximadamente 36 graus e meio, assinale o metal que se fundiu quando o pesquisador o segurou. Ou seja, tem que ser um metal que a temperatura de fusão seja abaixo de 36 graus e meio. E o único metal das alternativas aí que apresenta essa característica é o galho. Então, o galho tem a temperatura de fusão de 29,8 graus Celsius. Letter B. Qual é a explicação para que isso tenha acontecido? Olha, isso aconteceu porque a 36 graus Celsius o chumbo derreteu, porque a temperatura de fusão dele é 29,8 graus Celsius. Então, a partir de 29,8 graus Celsius, o galho ele derrete, ele se funde. 3. Classifique os itens a seguir em S para substância e M para mistura. Pessoal, a esmagadora maioria desses materiais aí são misturas. Os dois únicos materiais que são substâncias puras é o cobre e o alumínio. Então, no cobre você vai colocar S, no alumínio também vai colocar S. Todos os outros materiais, todas as outras amostras são misturas, então vocês vão colocar a letra M, tá bom? Muito bem, se tiver dúvida vocês podem colocar nos comentários aqui. Bom, vamos lá. Nossa, eu tô me achando muito gordo hoje. Será que eu tô comendo demais nessa quarentena? Vocês estão comendo muito, pessoal? Eu só como, durmo, tô brincando, não tô dormindo, só comendo. Fico brincando com as minhas filhas. Ai, não aguento mais criança. Brincadeira, eu amo minhas filhas. Ai. Atividade 2. Número 1. Classifique os materiais destacados nas legendas das fotografias a seguir como substância pura ou mistura. Pessoal, a atividade 2 está na página 589. Então vamos lá. Classificar como substância pura ou mistura. Primeiro, alianças são feitas com ouro 18 quilates. Então olha só. O ouro 18 quilates é 75% ouro, 25% prata ou cobre. Está escrito aí. Então é mistura. Letra B, suco de laranja. Mistura. No suco de laranja tem água, tem ácido cítrico, tem carboidrato, açúcares. Então mistura. Letra C, água que chega em nossas casas. Depois de tratado, tornou-se potável. Mistura, porque além de água tem sais minerais, tem o cloro, tem o flúor. Letra D, o sal encontrado em maior quantidade na água do mar. Então a água do mar é uma mistura. Água mais sais minerais. O suor. O suor também é uma mistura. Tem água, tem impurezas, tem sais minerais, tem resíduos. A gente excreta um pouquinho de resíduo pelo suor. Letra F, o cobre. O cobre, pessoal, é uma substância pura, tá certo? Então, dessas alternativas aí, a única que é uma substância pura é o cobre. O cobre é um metal de cor avermelhada. Número 2. Os derivados do petróleo, como a gasolina e o querosene, são miscíveis entre si, mas immiscíveis com a água.
Observe as fotografias a seguir que mostram o experimento utilizando querosene, gasolina e água. Então, nós temos aí os três primeiros recipientes com substâncias puras, né? Um com querosene, outro gasolina e água, e depois no último recipiente a mistura entre eles. Vocês podem perceber que é uma mistura heterogênea bifásica, né? De duas fases. Agora responda os itens. Letra A. Qual é o significado da palavra miscível? Miscível é que se mistura entre si. Tá certo? 2. Quantas fases apresentam a mistura formada pelos três componentes? Quantas fases a gente está vendo lá no último recipiente? 2. Uma fase mostrando a mistura de querosene e gasolina e outra fase mostrando a água. Letra C. Letra C. A água é mais ou menos densa do que a mistura entre gasolina e querosene. Olha só, como a água está por baixo, ela é mais densa, tá certo? Ela é mais pesada. 3. Observe as ilustrações e responda a questão a seguir. Então, no primeiro frasco tem água, no segundo tem água e sal, e no terceiro tem óleo e água. Letra A. Qual frasco contém uma única substância? O frasco 1 só tem água. Letra B. Qual dos frascos contém uma mistura homogênea e qual é o seu número de componentes? Mistura homogênea é aquela que a gente não consegue identificar os componentes, né, da mistura. Então é o frasco 2. Quantos componentes? 2. Água e sal. 4. Pessoal, eu estou corrigindo rápido, né? Mas aí vocês vão pausando o vídeo e copiando a resposta, tá certo? Vai voltando aí quantas vezes for preciso. Eu não posso ficar ditando numa videoaula. Número 4. Classifique as misturas da tabela a seguir em homogênea ou heterogênea. Bom, homogênea, um aspecto visual, heterogênea, mais de um aspecto visual, mais de uma fase. Primeiro, água mais álcool, homogênea, a gente não consegue distinguir quem é quem. 2, água mais sal de cozinha dissolvido, o sal está dissolvido, então é homogênea. 3, água mais gasolina. Água mais gasolina, heterogênea, os dois ficam separados. 4, gás oxigênio mais gás carbônico, homogênea. Toda mistura entre gases é homogênea. Vide a atmosfera, né? Se a gente tem aí vários gases, a gente não consegue diferenciar nenhum. 4, carvão mais o ferro, é heterogênea. Coloca uma barra de ferro no meio do carvão lá na churrasqueira, você consegue ver quem é quem. 5, em um laboratório de química em condições ambientais, foram preparadas as seguintes misturas. Primeiro, gasolina mais areia. 2, água mais gasolina. 3, gás oxigênio mais gás nitrogênio. 4, água e sal. E 5, água mais álcool. Quais misturas podem ser homogêneas? Olha só, homogênea vai ser os gases, né? Gás oxigênio e gás nitrogênio, que é o 3. Água mais sal e água mais álcool. Então, 3, 4 e 5. Alternativa A, 3, 4 e 5. Número 6. O gás hidrogênio é considerado o combustível do futuro, pois quando reage com gás oxigênio, libera uma grande quantidade de energia e forma como único produto de reação a água. Então, pessoal, abrindo um parêntese aí, uma das pesquisas mais promissoras é a utilização do hidrogênio como combustível dos veículos, porque não vai ser poluente, vai liberar só água como produto de reação e libera uma grande quantidade de energia. Mas o problema é que libera uma quantidade muito grande de energia, então ainda não tem nenhum motor que seja suficientemente seguro para utilizar o hidrogênio, porque poderia gerar explosão com facilidade e matar todo mundo, né? Então, por mais ambientalmente correto que seja e energético que seja, ninguém quer usar um combustível que pode te matar com facilidade. Bom, o esquema a seguir representa os estados inicial e final de um sistema no qual ocorre uma reação química. Então, olha só, pessoal, no estado inicial, eu tenho duas substâncias diferentes. Uma substância está sendo representada pelas bolinhas vermelhas. Então, eu tenho, e a bolinha vermelha é o oxigênio e a bolinha cinza é o hidrogênio. Então, olha só, no estado inicial, eu tenho duas moléculas de O2. Ou seja, cada bolinha vermelha é um oxigênio que está ligado. Então, já que nós temos aí duas pares de bolinhas vermelhas, então quer dizer que são dois oxigênios. Então, é O2. E como são
dois grupos dessas moléculas vermelhas, então eu tenho duas moléculas de O2. Hidrogênio eu tenho também aos pares, e são 4 grupos de hidrogênio, então são 4 moléculas de H2. Depois da reação química, olha o que aconteceu. Duas moléculas de hidrogênio se uniram com uma molécula de oxigênio, então formou H2O, que é a água. Então essa é a reação química representada no enunciado. Letra A. No estado inicial, há uma substância pura ou uma mistura? E no estado final? No estado inicial tem uma mistura, porque eu tenho aí molécula de gás oxigênio e molécula de gás hidrogênio. E no estado final eu tenho uma substância pura, porque aí só tem um tipo de molécula, só tem molécula de água, H2O. Letra B. O produto da reação é uma substância simples ou composta? Substância composta, porque é uma substância pura, só que formada por mais de um tipo de elemento químico diferente. Letra C. Escreva a fórmula química do produto da reação. A fórmula química do produto é H2O, a fórmula da água. Letra D. Qual é o número de moléculas de cada substância no estado inicial? Então, 4 moléculas de H2, 4 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de O2. Ó, vou voltar aqui para vocês verem, ó. Então, 1, 2, 3, 4 moléculas de H2, de gás hidrogênio, e 1, 2 moléculas de O2, de gás oxigênio. Letra E. Qual é o número de átomos de cada elemento químico no estado inicial? Então, agora, ao invés de contar o número de moléculas, vamos contar o número de átomos. Então, lá no estado inicial, eu tenho 8 átomos de oxigênio e 4 átomos de oxigênio. Qual é o número de moléculas do estado final? No estado final, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 moléculas. Maravilha. Qual é o número de átomos de cada elemento químico no estado final? Então, no estado final, eu continuo tendo 8 moléculas de hidrogênio e 4, eu tenho 8 átomos de hidrogênio e 4 átomos de oxigênio. A resposta da letra G é a mesma da letra E. Beleza? Então, percebam que não mudou o número de átomos. Do início da reação até o final é o mesmo número de átomos. O que mudou? Mudou o arranjo, mudou a organização. Os átomos eles se reagruparam, formaram grupos diferentes. Mas o número de átomos é o mesmo, do início até o fim. E aí vem aí uma frase famosa: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quem criou essa frase foi um cientista chamado Lavoisier, e a gente vai falar muito dele no segundo bimestre. Então não se esqueçam disso. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Em casa, número 1. No esquema a seguir estão representados 4 sistemas, de 1 a 4, formados por moléculas constituídas de 3 tipos de átomos, X, Y e Z, representados por azul, amarelo e preto. Então, o azul é o X, o amarelo é o Y e o preto é o Z. Beleza. Então, olha só. Aqui no sistema 1, eu tenho... Opa, escureceu tudo. Aqui no sistema 1, eu tenho uma substância pura, porque só tem um tipo de molécula. No sistema 2 também é uma substância pura, porque só tem um tipo de molécula. Aqui é pura composta, aqui é pura simples. Sistema 3 eu tenho uma mistura, porque olha só, eu tenho 1, 2, 3 tipos de moléculas diferentes. E no sistema 4 também uma mistura, porque eu tenho 2 tipos de moléculas diferentes. Bom, responda as perguntas seguintes relativas à classificação desses sistemas. Letra A. Quais são substâncias puras simples? Somente 2. Pura simples. Ó, uma substância pura, porque é só um tipo de molécula, e pura simples, porque a molécula é formada pelo mesmo elemento químico. Letter B. Quais são as substâncias puras e compostas? Somente o sistema 1. Pura composta, ó, somente um tipo de molécula, e a molécula é formada por 2 elementos químicos diferentes. Letra C. Quais são misturas? Sistema 3 e 4, né? Tem mais de um tipo de molécula. D. Quantas substâncias apresentam cada sistema? Ó, sistema 1 e 2 é uma substância só, porque são sistemas de substâncias puras. No sistema 3, que é esse aqui, eu tenho, ó, 1, 2, 3 tipos de substâncias. Eu já até havia falado.
E no sistema 4, 2 tipos de substâncias. Então, letra D, sistema 1 e 2, uma substância. Sistema 3, 3 substâncias. Sistema 4, 2 substâncias. Letra E, no caso dos sistemas com mais de uma substância, quantas delas são simples e quantas são compostas? Então, vamos lá. Ó, no sistema 3, uma substância simples e 2 substâncias compostas. Ó, 2 tipos de substâncias compostas. No sistema 3, as 2 substâncias diferentes, elas são simples. Ó, essa aqui é simples porque só tem um tipo de elemento químico e essa aqui também. Aqui, por que é composta? Eu tenho elementos químicos diferentes. Aqui eu tenho elementos químicos diferentes. Aqui eu tenho o mesmo elemento químico. Então, composta, simples. Simples, simples. Aqui eu estou analisando as moléculas isoladas. Agora, se eu for olhar o sistema todo, o sistema é uma mistura, tá certo? O sistema 3 e 4. Questão número 2. Considere as figuras para responder aos itens a seguir. Então, eu tenho aí na figura 1 água, na figura 2 água mais gelo, né? Então, a mesma substância. Na figura 3, água e sal, a mistura. E na figura 4, óleo e água. Letra A. Quais das ilustrações representam substâncias puras? 1 e 2. Letra B. Quais são misturas? 3 e 4. Letra C. Em qual frasco temos uma substância, uma mistura heterogênea? Só no 4, né? Água e óleo aí, heterogênea. Letra D. Em qual frasco temos uma mistura homogênea? Somente no 3. Por quê? Água e sal dissolvidos, você não consegue distinguir quem é quem. 3. Indique o número de fases e de componentes dos sistemas a seguir. Olha só, pessoal. No sistema 1, água e sal. Então, é uma fase, eu estou vendo um aspecto visual, mas são 2 substâncias. Então, ó, uma fase, 2 componentes. Essa é a resposta. Sistema 2. Água e sal que não está dissolvido. Então, 2 fases. Eu estou vendo 2 coisas distintas aí. A água e o sal não dissolvido. E quantos componentes? 2. Então, essa é a resposta. 2 fases, 2 componentes. Sistema 3. Óleo, água e sal. O sal está dissolvido, porque eu não estou vendo ele aí no fundo. Então, 2 fases. Eu estou vendo 2 coisas, o óleo mais a água e a água com água salgada. Então, 2 fases. Quantos componentes? 3. Água, sal e óleo. Agora, o 4. Esse 4 aqui vai pegar todo mundo de surpresa. Quantas fases que eu estou vendo? Aí tem água, né? Água, sal e granito. Quantas fases que eu estou vendo? Seria 3, não é? Verdade? Mas não é 3, porque olha só. O granito, ele é uma rocha formada por 3 minerais. O quartzo, o feldspato e a mica. Então não se esqueçam disso, isso é cobrado em vestibular muito. O granito é formado por 3 minerais. O granito é uma rocha formada por 3 minerais. O quartzo, o feldspato e a mica. Só que esses 3 minerais, eles são visíveis. Então, eu consigo, quando olhar para o granito, identificar 3 substâncias diferentes. Então, só no granito, eu tenho 3 fases, certo? Então, beleza. 3 fases só do granito. Só que, além disso, tem a água com a água salgada, né? A água com sal dissolvido. Então, ao todo, são 4 fases. Uma fase da água salgada, outra fase do quartzo, outra fase do feldspato e a outra fase da mica. Beleza. Então, 4 fases. E quantos componentes? 5. Água, sal, quartzo, feldspato e mica. Então, a resposta desse número 4 é 4 fases, 5 aspectos visuais. Questão número 4. Qual é o número de fases e de componentes de um sistema constituído por uma solução aquosa de cloreto de sódio? Cloreto de sódio é o sal de cozinha. Cloreto de sódio sólido, ou seja, pedras de sal não dissolvido, e 2 cubos de gelo. Maravilha. Olha só, a água e o gelo é a mesma coisa, então a gente vai considerar uma substância só. Então, beleza.
Só que apesar de ser uma substância só, eu estou vendo essa água em duas fases diferentes. Então, quantas fases eu tenho aí? 3 fases. Eu tenho o sal, que não está dissolvido, a água congelada, que é o gelo, e a água líquida. Então, 3 fases. Beleza. E quantos componentes? Componentes é só 2. Água e sal, certo? Então, vamos lá. Então, a resposta é 3 fases, 2 componentes. Questão número 5 para finalizar. Observe os 2 conjuntos de imagens que mostram 2 experimentos. Um que utiliza álcool etílico e água, e o outro utiliza querosene, gasolina e água. Então, no experimento A, você tem uma mistura homogênea. Você não consegue ver quem é quem aí. Já no experimento B, você tem uma mistura heterogênea. A respeito do experimento A, então lá do álcool e água, responda os itens A e B. Letra A. Quantos aspectos visuais a mistura dos 2 líquidos apresenta? Um aspecto visual só, uma fase. Eu não consigo ver quem é quem aí. Letra B. Conhecendo as fórmulas químicas da água, H2O, e do álcool etílico, C2H6O, classifique essa substância como simples ou composta e indique o número de elementos químicos e o número de átomos de cada elemento e cada fórmula. Bom, então vamos lá. Molécula de H2O, a fórmula química H2O e a fórmula química C2H6O. Isoladas são substâncias puras. Beleza. E agora vem a resposta. Substância pura simples ou substância pura composta? Substância pura composta. Todos os dois, tanto a água quanto o álcool, são substâncias puras compostas, porque eu tenho mais de um tipo de elemento químico. Aí a segunda pergunta da letra B. Então a primeira pergunta da letra B é se a água e o álcool separados são substâncias puras simples ou pura composta? Pura composta. E a próxima pergunta é: indique o número de elementos químicos e o número de átomos de cada um. Então vamos lá. A molécula de água é H2O. Então, são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? A fórmula do álcool é C2H6O. Então, 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? Então, tudo isso olhando aí na fórmula química que está no enunciado da letra B. Continuando, a respeito do experimento B, que é da água, gasolina e querosene, responda os itens C a D. Letra C, qual é o significado da palavra immiscível? Immiscível é que não se mistura, tá certo? Então a água e o óleo são immiscíveis. Letra D, quantos aspectos visuais diferentes existem na mistura? Olhando lá, 2 aspectos visuais. Um aspecto é entre água e gasolina e querosene, e o outro aspecto, outra fase, é a água. Então, 2 aspectos visuais. São 3 componentes, mais 2 aspectos visuais. Beleza? Olha só, pessoal, finalizamos então a nossa correção, essa videoaula de hoje. Finalizamos a apostila 1, acabamos química. As próximas videoaulas serão de física, para a gente finalizar também. E quando voltarmos, eu vou fazer uma breve revisão dos principais pontos aí que nós vimos nessas videoaulas, tanto de química quanto de física, tá certo? Se ficou alguma dúvida, revejam as videoaulas, elas vão ficar disponíveis aí para vocês para todo sempre, então não deixem de assistir. Essas videoaulas elas foram muito bem explicadas, então vale a pena você assistir quantas vezes for preciso na hora de revisão para a prova, que vai dar tudo certo, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários que eu respondo depois, tá certo? Grande abraço e tchau!